de volta com o Vivendo Bem para você, falando aqui nessa manhã de sábado de qualidade de vida, de alimentação saudável, que é disso que a gente precisa para viver bem, né? Deixa eu só dar um recadinho antes de falar aqui com a doutora Eduarda, sobre o projeto Cuscuz com Amor, gente. A Emanuele Rebeca, ela me procurou, né, e falou que no dia 14, às 12 horas, esse projeto vai estar acontecendo. É um projeto que leva aí alimentos, produtos de higiene pessoal para crianças e adolescentes carentes, tá? Então, se você quiser ajudar, entre em contato com o número que está aqui embaixo na tela, os meninos vão colocar para vocês. E entra também no Instagram, tá? Que é o @cuscuz.com.amor. Então, vale a pena, né, a gente ajudar e abrir espaço aí para projetos sociais, tá? Beijo gigante para Emanuele e Rebeca, que entrou em contato comigo, tá dado o recado. Deixa eu falar aqui agora com a doutora Eduarda Bold. A gente finalizou o bloco anterior falando de diabetes. A gente sabe que a diabetes, ela vem devido ao alto consumo também do açúcar. Também, né? Tem outros fatores genéticos, mas a gente sabe que esse é um ponto muito forte. Quais outras doenças, outros problemas de saúde a pessoa pode adquirir consumindo demais o açúcar? Então, o excesso de açúcar, tá? Ele vai virar gordura no nosso corpo. Então, assim, vai alterar nossas taxas cardíacas, nossos triglicerídeos, nosso colesterol, tá? Então, pode causar hipertensão, certo? Além do diabetes, além da obesidade, certo? Então, a gente diz que a base é a síndrome metabólica, que são esses três pilares: hipertensão, obesidade e a diabetes. Além do doce, do refrigerante, dos sorvetes que contém açúcar, quais os alimentos que a gente acha que não tem, mas ali tem o açúcar, ou ele se transforma em açúcar dentro do nosso corpo? Então, o açúcar, na verdade, é um carboidrato, tá? É o final do carboidrato, certo? Então, todos os alimentos ricos em carboidratos refinados vão virar açúcar no nosso corpo, certo? Então, massas, farinhas, pães, pão, por exemplo, bolachas, certo? Tudo isso vira açúcar no nosso corpo. Então, não é só o doce, tá? O salgado também vira açúcar dentro do nosso corpo. Eu acho isso tão interessante, né? Porque a gente acha que está abafando, né, dona Bárbara? Vem aqui. Aqui tem uma grande amiga minha que é jornalista e estava por aqui hoje nos estúdios. Peguei ela de surpresa, não foi? Verdade. Dê bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal. E aí, a gente conversando aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, a Bárbara falou que tem a compulsão por doce. É verdade, Bárbara? Verdade. E ainda mais agravante, que a doutora aqui acabou de explicar, além de ser uma grande fã de doce, de comer 3 vezes ao dia no mínimo, manhã, tarde e noite, eu sou muito fã de massa. Então, minha alimentação preferida, minha comida preferida, massa, lasanha, macarrão, sempre prefiro macarrão ao arroz, sempre. E doce toda hora. Doutora, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus. É complicado, né, doutora? Porque realmente as pessoas acham que é algo, é uma frescura, digamos assim, né? Mas não é. Realmente a compulsão por doce, ela existe e o corpo, ele fica o tempo todo pedindo aquele doce. Qual o primeiro passo, doutora, que ela deveria fazer para começar a melhorar, digamos assim? Já começou a malhar ontem, viu? Voltou a malhar. Exato. Então, a compulsão, hoje a gente sabe que é um problema muito mais comum do que a gente imagina, tá? A gente busca muito, através da alimentação, conter sintomas de ansiedade, de estresse, certo? Então, a gente vai sempre para os alimentos, tá? O primeiro passo é procurar ajuda, certo? Tanto ajuda nutricional quanto ajuda de um psicólogo, certo? Procurar exercício físico, tá? Quando a gente consome o doce, como a gente tinha falado, há uma liberação de endorfinas, que são hormônios do prazer, a gente fica mais relaxado, tá? Então, a gente deve buscar, com outros meios, essa liberação, não só com o açúcar, não só com o doce, certo? Muitas vezes, o que ocorre muito também na compulsão é a gente comer sem nem pensar naquele alimento, no que a gente está ingerindo. A gente come compulsivamente, não dá tempo da resposta de saciedade chegar no nosso cérebro. Então, se você comer com calma, tá? Comer prestando atenção naquele alimento que a gente está ingerindo, talvez, comendo pouco, comendo menos daquele doce, daquele açúcar, a gente fique saciado por mais tempo. A gente não precise comer, por exemplo, 3 vezes ao dia, ou então uma barra de chocolate inteira de uma vez só. Eu tenho uma dúvida. O mel, ele engorda tanto quanto o açúcar, por exemplo? Como eu sinto a necessidade, até quimicamente, isso é comprovado, né? Quanto mais você come, mais a necessidade de ingerir o doce, quimicamente você tem. Eu posso substituir, por exemplo, num leite, né? Colocar o mel no lugar do açúcar, vai engordar a mesma quantidade de calorias que se eu colocasse açúcar?
O mel, na verdade, é até mais calórico. Olha aí, do gente, que o eu não açúcar. sabia dessa. Mas é aquela coisa, tá? Que a gente conversou também. A caloria não é o principal, não é o mais importante, tá? O impacto Que que a vai ter gente no se organismo, o mel é menor do que o açúcar. Então, assim, eu uso muito mel em compulsivos por doces, certo? É uma estratégia, claro que olhando a Preciso. quantidade, é uma estratégia para a gente começar a reduzir, certo? A gente começa a tirar o açúcar do restante da alimentação, tá? Coloca ali um docinho na vontade que bate mais aquele desespero, mas a gente vai conversando para retirar o restante. Agora, E para o aí, pessoal que está em casa entender melhor, como é que a gente faz o diagnóstico dessa compulsão alimentar? É importante falar quais são os sintomas, porque é só sentir vontade de comer doce? O que acontece depois que come? Bate o arrependimento, geralmente, ou não? Então, o diagnóstico a gente dá através de uma conversa mesmo, de uma análise comportamental, certo? Bate realmente esse desespero e bate depois também o peso na consciência. Sentimento de culpa. Nossa, Sentimento de culpa. né? Comi uma panela de brigadeiro. Oh, meu E aí Deus. o que é que acontece? Esse sentimento de culpa às vezes é até pior, porque a gente, já comi mesmo, vou comer mais. Eu Sabe? sou assim, exatamente assim. Não, Já então- comi uma panela de brigadeiro, vou agora derrubar uma caixa de chocolate. Ou então, aí vem uma amiga e diz, vamos correr, Bárbara? Aí você diz, eu não, já comi brigadeiro hoje, não Exatamente. precisa correr. Exatamente, tá? Então, o que é que a gente aconselha? Saiu da dieta, comeu fora, paciência. Próxima refeição, vamos seguir como se nada tivesse acontecido, certo? É natural, é normal. Todos nós acabamos saindo da dieta algumas vezes, certo? Então, não se culpe. Não se culpe. O principal ponto é a gente não se culpar. Saiu da dieta, já foi, aproveitei, agora vamos voltar, certo? Vamos treinar, vamos compensar treinando. Dani, eu tenho um pedido de dicas de que tipo de alimentos podem saciar e ter aquele gostinho mais doce para substituir o leite condensado, por exemplo, para quem é muito fã, porque eu não sou fã só de chocolate, né? Que tem gente que é fã de chocolate. Eu sou fã de qualquer tipo tipo de de doce. Então, até eu vou me controlar, já comecei, inclusive Dani já comentou aqui. A doutora já voltei vai fazer um acompanhamento à aqui com a academia, gente. exato, né? Em 6 meses eu engordei 6 quilos, entendeu? Eu olhei para a balança, mas a gente conversou aqui nos bastidores, não se preocupe tanto com a balança. Com a balança. Mas eu me assustei bastante quando eu vi que eu engordei 6 quilos. Tinha percebido o meu comportamento compulsivo já, que eu já sou fã de doce, mas de cada vez querendo mais doce de noite, com esse sentimento de culpa. Já comi mesmo uma panela de brigadeiro, então agora eu vou para minha Enfiar o barrinha pé de na chocolate. jarra. Né? Então, quais Faz tipos as de trocas. alimentos eles levam ao cérebro essa sensação de saciedade tanto quanto o doce? Uma troca mais saudável, digamos assim. Então, o que é que eu sugiro? Hoje existem várias receitas, certo? Mais saudáveis, tá? Que remetam esse açúcar, esse doce, tá? Então, existem receitinhas que a gente pode estar elaborando aí, tá? Outra coisa também muito bom é o chocolate 70%, a partir dos 70%, tá? Melhorou. Uma dica que eu dou para quem tem compulsão é experimenta pegar um pedaço de chocolate normal, não precisa ser 70%, tá? Coloca na boca, na língua, espera ele derreter, não mastiga e presta atenção nesse chocolate. Começa a prestar atenção na sensação que esse chocolate está lhe trazendo, tá? No aspecto, como ele está derretendo sem mastigar. Isso vai durar em torno de 5 a 10 minutos, certo? É o tempo que vai levar para o cérebro, que você provavelmente pode estar já saciado. Você não precisará mais de outro pedaço, certo? Então, comece a prestar atenção no alimento que você está ingerindo naquele momento. Talvez você não precise comer tanto. E aí já vai diminuir de uma panela de brigadeiro para uma colher de chá de Meia. brigadeiro. Doutora, não começa Olha aí. para meia Bárbara. panela, por favor. Agora, pra gente deixar bem claro para todo mundo que está em casa, existe aqui algum nutriente pro nosso corpo? Veja, o açúcar, ele é carboidrato, certo? Então, carboidrato é energia, tá? Então, como eu tinha explicado antes, às vezes a gente usa até para atletas, certo? Para dar energia, tá? Mas, nutricionalmente falando, Não tem. não. É só o carboidrato. Olha aí, tá vendo, Bárbara? Teve uma amiga minha que deu uma dica, não sei se a doutora concorda, de, por exemplo, já que eu voltei agora à academia, se eu tô com muita vontade de comer um doce, a hora ideal é antes da academia, é o famoso pré-treino, eu posso substituir por chocolate. Isso, não é o exatamente. ideal, Eu já tô ok, vendo eu que ela vai entendo. enfiar o pé na jaca com chocolate 90% cacau antes de ir pra academia. Então, sim, seria justamente por conta disso, porque é como se você fosse gastar no seu treino, tá? Mas aí a gente tem que conversar um pouquinho ver em relação a quantidades,
Olha aí, senhora. viu, Bárbara? Tem que conversar um pouquinho. Eu quero agradecer muito por você ter Obrigada. participado. Obrigada de verdade. Fica aqui com a gente pra gente encerrar todo mundo junto. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Viu? Tem o Instagram da doutora Eduarda, eu acho que é @eduardabold. Nutri.eduardabold. E lá ela posta dicas, até de receitas, né? Muito, Pode muita acompanhar lá os receitinha, muita receitinha stories doces. dela. Aperreia, manda direct. Né, doutora? Pode Obrigada aperrear. de verdade. Obrigada a você. Viu? Pra você que tá aí, um beijo enorme. Eu tô em qual câmera, minha gente? Tô perdida. Um beijo gigante pra você. Final de semana abençoado. Lembrando que sábado que vem você tem um encontro marcado com a gente aqui no Vivendo Bem, tá? Beijo, TV Nova em todo lugar.